Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja, Senhor, que o teu trono de glória e majestade seja estabelecido sobre este lugar, e que deste altar, Senhor, flua águas vivas, pois deste ambiente consagrado a Ti, para ser um manancial de águas vivas para a eternidade, não pode fluir outra coisa a não ser a vida, porque a fonte que nos alimenta é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador. Em nome de Jesus, você que concorda, diga amém. Graça e paz, família. Aleluia. Que bom que você está aqui. Mais um dia para podermos ser ministrados na palavra do Senhor, para que nós possamos viver neste tempo de restituição, mais uma transformação por meio do toque do Espírito Santo. Nós estamos vivendo o ano da restituição, e o Pai tem restituído, queridos, os seus sonhos em nós. Ele tem restituído um ambiente para que Ele possa trabalhar e fazer a sua restituição acontecer. Ele tem nos convocado a voltarmos a estabelecer altares para adorar somente a Ele. E Ele está nos convocando a viver a prosperidade que Ele determinou para cada um de nós. E neste mês de março nós estamos sendo ministrados pelo Senhor, através do Espírito Santo, para termos restituídos os princípios da honra. Fala assim, eu preciso. Não, fala com mais intensidade, você consegue. Fala assim, eu preciso voltar a viver os princípios da honra. Em nome de Jesus. Diga amém. O tema da palavra de hoje, queridos: prazer em honrar a Deus. Muitos perderam o prazer de honrar a Deus, porque simplesmente os altares foram destruídos, os altares de adoração, e no lugar de adoração passou-se a existir idolatria. Muitos perderam o prazer de adorar a Deus, de honrar a Deus, porque não entenderam o que é temor. Muitos deixaram de entender o que é temor. Fala assim, muitos deixaram de honrar a Deus, porque não entendem o que significa temor. Queridos, o temor, ele deixou de ser vivido por muitos, porque muitos confundem temor com medo. Muitos confundem temor com... Eu não sei se você é um desses, mas se for, preste atenção, porque você precisa sair daqui hoje convicto que o temor a Deus é um princípio de sabedoria, e o medo te afasta de Deus. O medo faz de você uma pessoa limitada, quando na verdade o Senhor te construiu, te gerou, te dá poder, te torna filho, para você ser mais que vencedor em todas as coisas. Mais que vencedor sobre todas as situações, diga aleluia. E uma pessoa que tem medo, ele não sabe o sabor de vitórias, ele não sabe o sabor da conquista, ele não sabe o sabor da conexão com o Pai, ele não sabe o que significa ter prazer em honrar a Deus, porque ele procura servir a Deus por medo do inferno. Temor a Deus, querido, é um dos pilares da honra. Temor é reverência, temor é adoração, temor é se prostrar e confiar. Temor é sentir prazer estando na presença de Deus. Diga aleluia. Honra quer dizer elevação. Honra quer dizer exaltação. Honra quer dizer submissão. Honra quer dizer reconhecimento. Honra é aliança e obediência. Honrar a Deus, meu irmão,
é estar disponível com seu coração 24 horas por dia para fazer a sua vontade, para obedecer a Ele, mas não com medo de ir para o inferno. Se você tem que ter medo de alguma coisa, meu irmão, tenha medo de fazer a vontade do inferno. Hoje eu quero compartilhar contigo, querido, o princípio da honra. Porque nós precisamos voltar a ter o prazer de honrar a Deus. Você precisa ter o prazer de honrar as pessoas que fazem parte da sua vida. Você precisa voltar a viver o princípio da honra em todos os teus relacionamentos, familiares, sentimentais, profissionais, ciclo de amizades, onde você pôr a planta dos teus pés. Esse ambiente tem que ser marcado pelo princípio da honra. Os filhos não honram mais os pais. Os pais já não honram mais os filhos da forma que deveriam honrar. O esposo não honra a esposa. O esposo não honra a esposa. A esposa não honra o marido da maneira que deve honrar. Por quê? O casamento deixou de ser honrado pela sociedade moderna há muito tempo. A ovelha não honra mais os pastores. Os cidadãos não honram mais as autoridades que estão sobre o governo das cidades, do estado, da nação. Os colaboradores das empresas não honram mais os líderes. E tudo está caminhando para um grande caos. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Diga aleluia. O Senhor tem misericórdia de nós. Diga amém. A misericórdia do Senhor, queridos, ela se renova todas as manhãs, só para fazer você voltar e nunca mais se perder nos princípios da honra. Honra. Nós estamos ajustando o som, porque tivemos um problema, um grande problema durante a semana com aquela chuva de raios. Nós tivemos um problema elétrico com a mesa de som, graças a Deus, os danos aqui na sede foram pequenos, mas tivemos alguns equipamentos queimados por uma descarga elétrica. Aqui na sede foi pequeno comparado ao da Vila Verde. Nós tivemos um prejuízo enorme lá de equipamentos eletrônicos por causa daquela chuva que deu na terça-feira com muitos raios e descargas elétricas. Então, por isso, hoje nós tivemos que resetar nossa mesa, que é digital, estamos alinhando e por isso, eu não sei aí para você, mas aqui para mim está horrível. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque você veio hoje aqui para aprender, para ser restituído no princípio de sentir prazer em honrar a Deus e ao teu próximo. Questionaram a Jesus: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse: honra ao Senhor o teu Deus com todo o teu esforço, de todo o teu coração, com todas as tuas posses, de todo o teu entendimento, e ama o próximo como a si mesmo. E ele deixa bem claro, este mandamento andam juntos, um depende do outro, inclusive as leis, a lei e os profetas. Quando Jesus nos instrui a amar a Deus com tudo o que temos, Jesus está deixando claro que nós devemos honrar a Deus. Honrar não é ter medo, diga amém. E honra, querido, é algo que não se pratica apenas na presença. Honra não se pratica somente na presença da pessoa. Por exemplo, um filho que honra o pai.
Muitas vezes ele tem medo de levar uma surra, de levar um alinhamento. Então toda vez que ele está diante do seu pai ou da sua mãe, ele os honra. Mas os pais viram as costas, o filho vira o bam bam bam. É aquele ditado: o gato sai, os ratos fazem a festa. Quando o filho entende o temor, quando o filho entende o que é temor, e ele sabe que temor é diferente de medo, mesmo que os pais estejam ausentes, os filhos jamais vai desonrá-los com a desobediência. Honra é um sentimento, honra é um estado da tua alma, honra é a tua decisão de permanecer honrando, mesmo que as pessoas que você deve honrar não estejam presentes. Quem entende isso, diga amém. Nós precisamos voltar a ter prazer em honrar, queridos. Hoje as pessoas olham para Deus, leem a Bíblia, vêm aos cultos, até fazem jejum, apresentam ofertas no altar, mas tudo condicionado em receber algo em troca. Quando você sente prazer em honrar, o mandamento, o ensinamento de Jesus que diz: é melhor dar do que receber, para você não se torna difícil, é algo natural, porque você começa a ser uma pessoa honrada. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 7 está escrito assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. No capítulo 15 de Mateus, o Senhor está falando a respeito de um questionamento, ou melhor, Ele está respondendo a religiosos que foram até diante deles cobrar dos seus discípulos a honra, a obediência, o cumprimento de uma tradição. Na tradição da lei judaica, todos antes de comer deveriam passar por um ritual de purificação, que é lavar as mãos. Muito mais do que apenas um gesto de higiene pessoal, há na tradição um ritual religioso de que deve se purificar antes de comer, porque eles têm medo de comer algo impuro e tornar a alma do homem impuro. E Jesus deixou bem claro: olha, vocês estão com medo de quê? Porque o que deixa o homem impuro não é o que ele come, mas é o que ele fala. E dos lábios do homem só sai aquilo que está no seu interior. Então não adianta você falar palavras bonitas se o teu coração é sujo, é impuro. Honrar, querido, com os lábios é viver pelo que o mundo dita, pelo que a sociedade, a religião ensina. E religião aqui se refere a algo muito raso, algo muito pequeno comparado ao reino de Deus. A tradição que os religiosos da época de Jesus viviam, fizeram eles recusar Jesus como Messias. Então ele ordena a mim e a você hoje, que nós não podemos ser como esses religiosos, que vivem pela tradição, que vivem pelo que o mundo ensina, que vive apenas honrando a Deus com palavras. E no livro de Joel, o Senhor nos instrui a rasgar os nossos corações em seu altar, não apenas as nossas vestes. Rasgar o coração quer dizer: olha, não se aproxime de mim apenas com palavras, mas sim com atitudes
e com obediência. Se você entende, diga amém. E a restituição, querido do céu, ela começa primeiro com a igreja. O Senhor quer restituir a nação brasileira. O Senhor quer restituir as nações da terra na comunhão e na salvação através de Jesus Cristo. E Ele não vai começar lançando um avivamento no meio do povo que não o conhece. O avivamento, a manifestação da presença, ela começa, querido, onde a presença está sendo celebrada. Num ambiente que não tem honra, num ambiente que não tem adoração, num ambiente que não tem reverência a Jesus Cristo, não tem avivamento, porque avivamento é a manifestação da presença de Deus na vida da sua igreja. Diga aleluia. A presença só vem quando é honrada. É por isso que nós costumamos abrir os cultos com oração, com louvores, com quebrantamento. É por isso que nós nos colocamos de pés, levantamos nossas mãos em sinal de rendição, e em comunhão com o corpo, nós tentamos reproduzir aqui na terra um ambiente que existe lá no céu, o ambiente que é revelado nas Escrituras. Lá no céu, Deus tem a adoração perfeita dos anjos que se prostram em tua presença e cantam louvores, hinos e repetem palavras de exaltação, prestam total honra a eles. Quando nós iniciamos o culto com oração, orando, clamando até que a presença venha. Quando nós ficamos de pé e cantamos louvores em comunhão, é simplesmente, queridos, para tentar reproduzir o céu aqui na terra, é para trazer o ambiente da sala do trono, porque onde há adoração tem presença. Se dentro de você não existe reverência, se dentro de você não tem temor, se dentro de você não tem adoração, você não sabe o que é a presença. Então você não tem nenhum prazer em honrar nem a Deus, nem as pessoas que estão ao teu redor. Então você acha muito complicado essa história de ter que honrar a Deus, de amar a Deus com tudo e com todas as tuas forças. Você acha muito difícil honrar as pessoas que estão ao teu redor, porque você não sente prazer em honrar. Hoje, meu irmão, pela cultura do mundo, pela cultura dos tempos modernos, a gente tem prazer em rejeitar Jesus. Talvez você ainda não entendeu, mas Jesus quer restituir os princípios da honra dentro de você, para remover esse princípio do inferno que está na vida de muitos, que é sentir prazer em rejeitar os princípios do céu. Já viu aquela pessoa que surta, que joga tudo para o alto, que desiste? Ela está ali no projeto, tentando e não dá certo. Aí chega uma hora, ela chuta tudo, joga, automaticamente a sua alma vai assim, ó, desisto. Semelhantemente, são muitos, quando rejeitam a salvação e sentem prazer em se voltar contra a vontade de Deus, fala assim, misericórdia. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Só existe ambiente de restituição quando a presença está presente. Só existe ambiente de restituição que a presença se faz presente quando há adoração sincera ao nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Nós não podemos mais continuar na mentira, querido, que basta achar. Muitos acham que basta vir uma vez na semana no culto, cantar um louvor, fazer uma oração, que eu gosto de chamar de lista de exigências. Fazer aquela oração, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, Senhor, me livra do mal, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E quando tem aquele arrependimento, é aquele arrependimento raso. Olha, Senhor, eu nunca mais vou fazer. Tem uns que ainda falam assim, se eu cometi algum pecado, se eu ofendi a tua santidade, se por um acaso
na minha pureza, eu me voltei contra ti, perdoa aí. Quem está entendendo fala misericórdia. Está na hora, querido, da gente ser restituído nos princípios da honra e voltar a ter prazer em viver para adorar o Senhor Jesus e fazer a sua vontade. Diga glória a Deus. Para de achar, meu irmão, que você é o Senhor e Jesus, o Espírito Santo e os anjos e o próprio Deus são teus servos. Nós não fazemos um culto aqui para recebermos bênção. Nós estamos aqui cultuando, meu irmão, ao nome do Senhor Jesus, ao Rei de Reis, ao Senhor de Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que ao seu nome todo joelho há de se dobrar. Nós estamos aqui reunidos em volta desse nome só para adorá-lo. E no meio da nossa adoração, recebemos uma palavra, um sermão, que no mínimo deve nos quebrar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: parabéns, você vai sair daqui quebrado hoje. Estava conversando com um discípulo outro dia, ele falou: pastor, o culto de domingo passado foi para mim um soco no estômago. Eu olhei para ele, eu fiquei preocupado, eu falei: meu Deus, eu saí muito mal daqui. Daí eu falei assim: glória a Deus. Eu comecei a entender. Deus falou muito comigo. Eu falei: aleluia. Porque eu saí daqui mal comigo mesmo, porque eu tive o entendimento de o quanto eu estava longe de Deus. Porque quando a palavra, meu irmão, ela começa a transformar você, é sinal que ela está agindo aí dentro. E se a palavra está agindo aí dentro, é porque você acendeu a lâmpada da adoração. Diga aleluia. A presença só vem quando é adorada, não importa a bagunça que está. Quando a presença vem, quando Jesus bate na porta, você abre, não se preocupe em falar assim: não repara a bagunça, porque ele veio exatamente para ver a bagunça, para limpar aquela bagunça e transformar a tua casa. Isso não quer dizer que Jesus é o teu servo, ele é o teu Senhor. Ele não veio para trabalhar e limpar, resolver teus problemas, ele veio para permanecer em você. E quando Jesus permanece, tudo que é tranqueira, tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é trevas, automaticamente vai embora ou é destruída. Está bagunçado aí, queridos? Está cheio de medo? Está cheio de confusão? Veio aqui para ser abençoada? Veio aqui para receber uma bênção? Veio aqui para apresentar a tua lista de exigências? Você veio ao lugar certo, mas talvez com um princípio errado. E hoje você vai sair daqui, mesmo com um princípio que você entrou errado, você vai sair da maneira certa, porque Deus vai fazer uma transformação. Ele vai estabelecer a presença em sua vida de acordo com a tua disposição de adorar. Adorar é honrar, honrar é obedecer. Porque se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Este é o rema do ano de 2023 da família Betel, o ano da restituição. Deus vai restituir tudo que precisa ser restituído na tua vida, no teu caminho, na tua casa, no teu presente e consequentemente ao teu futuro, se você estiver disposto a obedecer. Diga glória a Deus. Mas olha, presta atenção em algo. O Senhor está prometendo aqui uma colheita dos melhores frutos, mas é só para quem obedece. Fala assim: os melhores frutos só é para quem está disposto, disponível para obedecer. Meu irmão, não é para todo mundo não. Não é para quem quer. É apenas para quem sabe, porque entendeu a diferença entre temor e medo, entre reverência e opressão, entre servir e ser escravo, entre amar
e andar por obrigação. Os melhores frutos, meu irmão, é só para quem quer rasgar o seu coração e voltar a levantar os altares da adoração sincera. Se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O capítulo 1 do livro de Isaías, meu irmão, tem que ser para nós um verdadeiro soco no estômago. Porque depois que o Pai enviar o Espírito Santo te fizer assim contigo, ó, toma, chacoalhar você por dentro, você vai entender que quando o profeta Isaías disse: este povo me honra com os lábios, mas me rejeita com o seu coração, ele estava falando no mesmo contexto aqui do capítulo 1. Ele estava falando a respeito de Israel, uma nação que estava totalmente corrompida, uma nação que estava tomada pelos princípios da imoralidade, da idolatria, uma nação conduzida por homens cheios de ganâncias, que aceitavam a mentira como se fosse verdade. E essa promessa, meu irmão, ela está condicionada a um princípio. Toda promessa das Escrituras, todas as promessas da palavra de Deus, elas não são para quem quer, elas são para quem estão dispostos, estão disponíveis a obedecer o princípio a qual ela está condicionada. Essa promessa aqui, ela não é aleatória. Quem aqui já teve ou tem ou já viu uma caixinha de promessas? Tremendo, irmão. Lá em casa eu tinha uma que eu costumava abrir a gaveta todos os dias antes de ir trabalhar e pegava uma. Quando eu não gostava muito, eu falava: isso aqui não é isso aqui não é de Deus não, isso aqui é sabotagem do inimigo. Daí eu pesquisava: opa, isso aqui é de Deus. Aí eu orava naquele versículo e falava: aleluia, hoje meu dia vai ser tremendo. Eu pegava a caixinha de surpresas, de promessas, e olha só, na ignorância de uma pessoa que não conhecia Deus, eu tomava uma caixinha de promessas e me contentava com uma. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as promessas contidas na palavra de Deus são para você. Então você não deve se limitar a apenas uma. Você não tem direito por dia apenas uma promessa. Você tem direito a todas. Mas todas as promessas da palavra de Deus, elas estão condicionadas à obediência de um princípio estabelecido por Deus. Hoje, que dia? Conhecido também como agora mesmo. O Espírito Santo, meu irmão, está aqui para te falar, para te convocar a deixar de lado as palavras vazias e o arrependimento raso, para mergulhar na adoração profunda, em espírito e em verdade. Honrar a Deus, queridos, é dar prioridade ao reino. Buscar conhecer a sua vontade, a sua palavra e pôr em prática imediatamente. Você precisa buscar conhecer a palavra de Deus e pôr em prática quando? Olha só o que está acontecendo. Esses dias, navegando pelos tic-tac da vida aí, eu vi um pastor falando que o inferno trabalha para roubar a tua mente das promessas de Deus. É por isso que você não sente honra, quando você não sente prazer em honrar a Deus durante o culto. Você está aqui, mas você está doidinho para ir embora. Está doidinho, você está aqui sendo ministrado na palavra, mas a tua mente está processando a série do Netflix. Você está aqui, mas está fazendo conta de como é que você vai pagar as contas amanhã. Eu vou receber o salário, aí eu vou fazer. Ou então você está até aqui, mas você em alma nem sabe o que é espírito e verdade, porque você está como se estivesse num funeral, num ambiente de corpo presente. Tem até um morto, tem até morte, e vida
Passou longe, fala assim, misericórdia. Nesse podcast que eu vi, o pastor falava assim, olha, o inimigo tem uma estratégia para roubar os princípios de honra que é plantado na igreja. Você quer ouvir ou você acredita? Porque você pode se sentir ofendido com o que eu vou falar agora. O pastor falava assim, olha, pergunta para a tua igreja o que foi pregado domingo passado. Ah, pastor, mas foi semana passada, tanta coisa já aconteceu essa semana, amém, queridos. Sabe por que você não lembra? Vou desmascarar um inimigo aqui agora. Porque você não tem prazer em honrar a Deus. E por não ter prazer em honrar a Deus, você não honra a palavra, você não honra o culto de adoração a Deus. E se você vive na desonra, você vive na maldição. Acabou o culto, Deus abençoe, dá um beijo, um abraço no teu irmão, passa ali na Betel Gourmet, tem um momento de comunhão, você levanta, vai embora e pum, você chega em casa em 2 minutos, em quanto tempo? Quanto tempo? 2 minutos o inferno já lançou o demônio para roubar tudo que você veio buscar no culto. Deixa eu falar que talvez você ainda não entendeu. Você saiu daqui, voltou para casa, em 2 minutos você perdeu tudo o que Deus te deu aqui no culto. Como? Antigamente, chegava do culto em casa, a primeira coisa que fazia era ligar a televisão. Ah, pastor, lá em casa nem televisão tem mais, eu sei. Porque hoje você chega, não troca nem de roupa, já senta com o celular ali na mão, ó. Aí você vai para a rede social, você vai para a série, você vai para tudo menos para a palavra que foi ministrada na tua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, aí filho, lembra do que foi ministrado domingo? Fala assim para ele, e aí? Parou de praticar o Lashon Hará? Parou de mentir, de fazer fofoca, de trabalhar para o inferno? Ah, eu esqueci, claro que esqueceu, filho. Você celebra mais o teu celular do que a palavra de Deus. A prova disso é que tem muitos aqui agora que está aí, ó, no culto, mas com o celularzinho na mão, vendo o que está acontecendo lá fora. Você está entendendo? Eu não estou aqui para te acusar, meu irmão. Eu estou aqui para desatar a tua vida, porque eu decidi ofertar a minha vida para honrar a sua diante de Deus. Eu quero ser vaso de honra na casa do Senhor. E o vaso de honra, meu irmão, o que tem guardado nele é os princípios. O vaso de honra, ele não quer exaltação, ele não quer elogio, ele não quer bênçãos para ele. Ele quer apenas servir aquele que o escolheu. Assim como Jesus disse, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Jesus falando dele mesmo. Em todo momento da Bíblia você vai ver Jesus falando, olha, as palavras que eu vos falo não são minhas, são do meu Pai. A vontade que eu sirvo não é a minha, é a dele. E quando Jesus tentou, pai, dá para passar o cálice? Deus falou, não filho, não dá. Amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Quem está entendendo? Meu irmão, está na hora de você voltar a ter prazer em honrar as pessoas, em honrar a Deus, em honrar a tua palavra, em honrar os relacionamentos que você convive 24 horas por dia. Diga amém. Então você precisa sair daqui hoje, meu irmão, para pôr em prática o que você está ouvindo imediatamente. Quando você sair daqui, não seja mais roubado pelo inferno. Dê mais atenção à palavra de Deus. Dê mais atenção ao que o Espírito Santo está tentando comunicar para você agora. A Bíblia fala que ele dá gritos, dá gemidos inexprimíveis. Imagina uma pessoa agonizando de dor, tentando te falar algo, gritando, e você está simplesmente ignorando.
O Espírito Santo tenta se comunicar com você 24 horas por dia, meu irmão, há muito tempo. E você fala: Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não dá sinais. Não é Deus que está calado, é você que está surdo, porque a tua atenção, a tua prioridade não está no reino. O teu prazer não está em honrar a palavra de Deus. O teu prazer está em rejeitar tudo que é santo. Você é vítima da desonra, fala-se misericórdia. Sabe uma coisa que Deus ama, meu irmão? Em devolver toda a honra que você dá a Ele. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí. Tem uns que não gostam, mas hoje nós vamos fazer. Cutuca e fala assim: e aí? O que Deus está te dando? Fala para ele assim: eu tenho uma palavra para você. Põe o dedo de profeta e fala assim: é isso que te digo. Você só está colhendo a honra que você está semeando ao Espírito Santo, ao nome de Jesus e à palavra de Deus. Quem entende isso? Tem prosperidade aí, meu irmão? Tem alegria na tua família? Tem cura, tem ajuste? Tem motivo de celebrar? Pastor, está um caos danado, é uma briga lá em casa, parece até a Ucrânia e Rússia. O Brasil, a minha família, o meu dia, a minha vida está parecendo mais Palmeiras e Corinthians, em final de campeonato brasileiro. Uma guerra só. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não tem mais prazer no princípio da honra. Diga aleluia. Assim como o princípio da honra, meu irmão, traz sementes que gerarão os melhores frutos dessa terra para você, ela também tem consequência. Ela quem? A desonra. Fala para você mesmo: a desonra tem consequências. Posso te falar algo? O princípio que você ignora te amaldiçoa. O princípio que você honra te abençoa. Se tem miséria, se tem caos, se tem doença, é porque tem desonra, tem incredulidade, tem passividade quando você deveria estar queimando no fogo da paixão por Cristo. Ah, meu irmão, mas se está tendo bênção, se está tendo problema e você está dando glória a Deus, porque isso é a prosperidade do céu, isso é a restituição do sonho de Deus, porque restituir os sonhos de Deus não quer dizer que você não vai ter problema. É aquela promessa que virou até jargão no meio do povo de Deus. Deus não te prometeu te livrar da fornalha, mas Ele com certeza estará contigo no momento da fornalha. Quando vier um fogo sobre você, ele não te alcançará, porque eu estarei contigo. Quando as águas turbulentas vier sobre você, elas não te submergirão, porque a minha presença vai te proteger. Isso é um princípio de honra de Deus para aquele que usa honra. A Bíblia fala que honra é só para quem tem honra. Jesus fala: olha, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, dá honra a quem tem honra. Você só recebe honra, meu irmão, a partir do momento que você vive pela honra, a partir do momento que você é uma pessoa honrada. Em tudo você começa a sentir o prazer de honrar, e honrar o próximo, honrar as pessoas, honrar a Deus, para você se torna algo naturalmente rotineiro. Você colhe na unção que você semeia. Abre-se a Bíblia, lê lá Malaquias capítulo 3, versículo 10, a parte B, que está escrito assim: e eu farei as comportas do céu se abrirem sobre a sua vida de uma maneira tão grande, tão tremenda, tão extraordinária, que vai ser tanta bênção que você não vai ter nem onde guardar. Aí você fala: aleluia, glória a Deus, e ó, dá até um aviãozinho ali. Aí começa a orar: Senhor, abre as comportas do céu, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa meu dia de trabalho. Só que você cobra a promessa
se esquecendo da parte A de Malaquias 3, capítulo 10. Se trouxerem os dízimos e as ofertas alçadas à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha igreja, então farei prova de mim, e eu vou abrir as comportas do céu sobre você, e vou te abençoar com uma maneira tão extraordinária, que você não vai ter nem onde guardar. Muitos querem as comportas do céu abertas, mas não querem semear na obediência. Você só vai comer o melhor fruto da terra se você estiver disposto a obedecer. Diga aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: você vai colher exatamente o que você plantou na unção que você semeou. Para você entender melhor, há muitos anos atrás, eu acho que era 2008, eu participei de um seminário chamado Rompendo Limites. 2 grandes apóstolos, 2 grandes homens de Deus, homens das nações, 2 grandes líderes de igrejas enormes no Brasil e no exterior, ministraram esse seminário. E eu me lembro, querido, que naquele dia, para participar desse seminário, além de pagar uma taxa, de fazer um investimento, eu teria que deixar de trabalhar. Na época eu era autônomo, trabalhava na minha banca, eu tinha uma banca, era um camelô. Sábado era um dos melhores dias da semana. Então eu cheguei para o meu líder e falei: ô pastorzão, infelizmente eu não vou poder participar porque eu vou ter que trabalhar. Ele falou: amém, não tem problema, trabalha lá. Mas deixa eu te falar só uma coisa: o que Deus tem para você hoje aqui pode transformar todos os seus dias de trabalho a partir de hoje. Eu falei: poxa, ele falou que não teria problema nenhum, mas onde estaria minha honra a Deus? Porque aí eu estaria querendo as comportas do céu abertas, mas eu não teria sementes. Então não pensei 2 vezes, meu irmão. Eu fechei o meu trabalho naquele dia, chamei mais um discípulo, falei: eu vou te abençoar, vem comigo. E uma das coisas que eu vi foi essa história que eu vou compartilhar contigo hoje. Um dos pastores falou que lá na cidade dele, na igreja dele, tinha uma ovelha, uma senhora de idade, que era bem sucedida, estava próximo já de se aposentar. Ela era funcionária pública e tinha um salário muito bom, e uma pessoa fiel, dizimista, ofertante, primiciadora, que não falhava em nada nos princípios de Deus. Mas um dia ela viu que a idade dela já estava avançando, estava próximo de se aposentar, e ela passou perto de um lar de idosos, uma casa que cuida de velhinhos. Então ela decidiu fazer uma visita como uma boa cristã. E ela chegou lá e viu aquela fachada bonita, mas lá dentro era um caos. Os velhinhos jogados no canto, alguns passando fome, outros amarrados. E ela foi lá na direção e falou: o que acontece aqui? Ela falou: olha, os filhos não honram mais os pais. Os filhos tiram os pais de casa porque dá trabalho e trazem aqui para a gente cuidar, jogam os pais aqui para morrer, só que a maioria deles vira as costas e nunca mais volta para buscar, e nem se atentam que devem contribuir com uma mensalidade todos os meses. Então a gente faz das tripas coração e tenta organizar aqui da melhor maneira possível, dividindo os valores que possuímos de maneira igual para todo mundo. Ah, meu irmão, aquela mulher ficou com o coração partido de ver tanto velhinho, e ela já estava se aproximando da melhor idade. Você que pensa que velhice é a terceira idade, é a pior idade, é o fim, aí você se engana. É a melhor idade, onde aquele que serviu a Deus e que sentiu prazer desde a sua juventude em honrar a Deus, estará colhendo os melhores frutos. Então ela falou assim: olha, vou fazer uma coisa. Ao invés de entregar meu dízimo na casa de Deus, na igreja, ao invés de dar ofertas na casa de Deus, eu vou entregar tudo lá no lar dos velhinhos. Fala assim comigo: eu colho. Não, tá fraco. Fala assim: eu colho na unção que eu semeio. Meu irmão, ela fez isso. Tirou todos os recursos do altar do Senhor, os princípios de honra a Deus, e começou a semear no lar dos velhinhos. Aposentou-se,
Foi ficando idosa, foi passando os anos. E ela foi surpreendida pelos seus filhos. Que enquanto ela estava honrando ao Senhor, com a sua obediência, eram todos tementes a Deus e serviam a Deus junto com ela. Mas a partir do momento que ela começou a desobedecer e a semear lá no lar dos velhinhos, mesmo com uma boa intenção, é por isso que tem aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Os filhos desviaram, abandonaram Deus, abandonaram os princípios. E quando ela ficou mais velha, porque ela tinha uma boa aposentadoria, os filhos levaram ela para o mesmo lar e internaram ela. Entraram com ação na justiça, incapacitaram ela, pegaram todos os recursos dela e lançaram ela lá para envelhecer e morrer naquele lugar. Moral da história: você colhe na unção que você semeia. Se você não tem prazer, meu irmão, de honrar a Deus, é porque talvez você ainda não tenha se dado ao trabalho de pôr em prática aquilo que as Escrituras te falam todos os dias. Quando nós ministramos semana passada a respeito do Lashon Hará, que é a língua maledicente, a língua bifurcada, é a língua da serpente, é a linguagem do inferno, muitas pessoas até se sentiram ofendidas. Mas a língua maledicente, meu irmão, ela apenas traz a desonra. Ah, pastor, mas eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Meu irmão, se a Bíblia fala para não fazer, não faça. Não ande no teu próprio entendimento. A fofoca, a intriga, é o maior ladrão de prosperidade e intimidade com Deus. Você fala assim, misericórdia. Idolatria, meu irmão. Eu não sou idólatra, eu não tenho uma imagem lá em casa, é? Não idolatra teu marido, não idolatra teus filhos, não idolatra teu trabalho. Sabe por que Deus pediu Isaac para Abraão? Porque antes de Deus cumprir a promessa de Isaac na vida de Abraão, o coração de Abraão pertencia somente a Deus. Quando Isaac, que quer dizer riso, alegria, cumprimento de promessa, nasceu, Abraão começou a dividir. E tinha dia que ele dava atenção para Isaac, meu filhinho. Olha, Deus, o senhor entende, né? Aí Deus falou, Abraão, você está comigo mesmo, filho? Você fecha comigo? Igual o paraquedas do azarado? Fecha mesmo? Então vai lá e entrega teu filho no altar em sacrifício para mim. Não deixa, meu irmão, que ídolos nasçam na tua vida. Não troque a presença por nenhum ídolo, nem por nenhuma pessoa. Honre teu esposo, honre tua esposa, honre teus pais, teus filhos, honre todos ao teu redor, mas nunca substitua o lugar no teu coração por nenhuma dessas pessoas, ou por nenhum objeto, ou por nenhum sonho dessa terra. Se você entende, diga amém. Quer saber outra verdade, meu irmão? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, aí, se prepara, porque o que vem agora é chumbo grosso. Olha para ele e fala assim, eu estou até com dó de tu. Agora olha aqui para mim. Deus não te deve nada. Deixa eu te falar novamente, Deus não deve nada a você. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. É a vontade dEle que deve prevalecer, e não a nossa. A palavra, a Bíblia é a palavra dEle, e não é a palavra nossa. Ah, mas eu leio a Bíblia e entendi que eu acho que é isso, querido. Interpretar a Bíblia de acordo com a tua vontade está errado. Nós interpretamos a Bíblia no contexto que ela está escrito. Se estiverem dispostos a obedecer, então comerão o melhor fruto dessa terra. Está condicionada, essa promessa está condicionada a um princípio de rasgar o coração e deixar de lado toda a desobediência. Se você entende isso, diga amém. Quando Jesus nos disse que nós devemos,
que nós devemos, não é Ele que nos deve. Dever é obrigação, que nós temos a obrigação de amar a Deus, honrar a Deus acima de tudo. É porque Jesus sabia disso aqui, ó, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Povo o quê? Povo o quê? Quer dizer que Deus divide você com mais alguém? Exclusividade, somente a Ele. Por que eu sou povo exclusivo de Deus? Porque Ele pagou o preço por tua vida. Foi Ele que matou o filho, que entregou o filho como oferta. Quando Ele pediu o filho a Abraão, e Abraão estava prestes a obedecer, Ele falou: Abraão, calma aí. Se alguém aqui vai sacrificar um filho, deixa que eu faço isso, porque eu tenho amor para suportar essa entrega do altar. Eu quero honrar a humanidade. Então, quando a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, isso quer dizer que nós pertencemos a Ele, não é Deus que pertence a nós. Ele pagou o preço, Ele te resgatou do inferno, Ele pagou tudo o que você devia nas trevas. Diga aleluia se você crê nisso. Povo exclusivo de Deus, vírgula, para... Olha só, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Deus tem prazer, meu irmão. Deus tem prazer em te honrar. Deus tem prazer em devolver a honra que você presta a Ele. Honra é reverência, honra é exaltação, honra é respeito à exclusividade, honra é reconhecimento. Deus não nos deve nada, mas nós devemos tudo a Ele. Nós somos filhos por causa de Jesus. E por sermos filhos, anunciar as grandezas daquele que nos chamou, assim como Jesus disse: olha, a minha honra maior é obedecer à vontade do meu Pai, é ser um embaixador dele aqui nessa geração. Meu irmão, a maior honra que você pode ter é ser conhecido como um filho de Deus, porque filho de Deus é embaixador do céu aqui na terra. Embaixador é aquele que representa a nação fora daquele território. Se você entende, diga amém. Quer entender o que é sentir prazer em honrar? Começa a mergulhar na graça. Começa a ir atrás dos filhos perdidos. Mas precisa, meu irmão, ser com obediência e disciplina. Deus não quer teu sofrimento. Olha, mas eu vou jejuar, eu vou andar não sei quantos quilômetros de joelho, eu vou fazer um monte de penitências. Para! Deus que se cansa das palavras. Isaías 1 fala que Deus cansou-se das festas, das palavras, dos sacrifícios. A Bíblia fala no livro de 2 Crônicas que Deus prefere obediência a qualquer um tipo de sacrifício seu, meu irmão. Chega de palavras vazias diante de Deus. Chega de dar palavra para os teus irmãos e não cumprir. Chega de viver crises, guerras, problemas, só porque você não sente prazer em honrar ao próximo. Deus nos convoca a viver os princípios de honra que Ele nos ensina através da sua palavra. Romanos 12:10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Olha para as pessoas que estão do teu lado. Você tem honrado essas pessoas aí? Olha para o outro, não fica olhando só para um não, olha para os lados também. Quando você chegou na igreja hoje, você cumprimentou o teu irmão, você olhou nos olhos dele, você sorriu para ele?
Tem pessoas que já vivem tão longe do princípio da honra, que quando ele está num ambiente, chega alguém, ele não se dá o trabalho nem de levantar para cumprimentar. Muitas vezes quando estende a mão, é olhando para o outro lado. Paz, irmão. Sabe aquela história que a mulher fala, olha, cortei o cabelo e meu marido não prestou atenção, nem me elogiou? Faz tempo que o marido não olha no rosto da mulher. Faz tempo que aquele casal está vivendo a maldição da desonra, porque não tem proximidade, não tem alinhamento. Sabe quando é que o pai é pego de surpresa porque o filho está usando droga? Porque o pai não conhece o filho. O pai não conversa, o pai não ensina o filho no caminho que deve andar. E quando o filho se perde, ai, eu não ensinei isso para ele. Claro, não ensinou nada. Posso te dar mais um conselho para nós encerrar? Pare de ignorar Deus. Me ajuda aí, vai. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, para de ignorar Deus. Aí você diz aí, quando eu faço isso? Quer que eu fale? Você ignora Deus, meu irmão. Quando você tenta honrar Ele apenas com palavras ou por obrigação. Você ignora Deus quando a tua adoração chega diante dele apenas com palavras e não apenas com a verdade do teu espírito, com o prazer da tua alma. Lucas 18, 9. Olha só o que está escrito aqui. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 pessoas vieram ao culto de domingo. Um era fariseu e o outro publicano. Pastor, qual a diferença entre fariseu e publicano? Vai lá no Pai dos Burros, no Google. Dá uma gugada e descobre. Deixa de ser preguiçoso. Vou te dar a honra de aprender. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui ao meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana. Você está condenando o fariseu aí, mas você está jejuando 2 vezes por semana? Não, você não entendeu. Eu fiz uma certa encenação aqui do fariseu, você já torceu o nariz. Que cara nojento esse fariseu. Mas me diz uma coisa, o fariseu aqui jejua 2 vezes por semana. Você jejua 2 vezes por semana? Sim ou não? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, está vendo aí? É assim que você ignora Deus, seu miserável. O que é um miserável? Aquele que não conhece a bênção. Vamos parar por aqui, porque daqui para frente o negócio só engrossa. Vamos parar ou o que é que segue? Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você não entendeu? Fala para o teu irmão, e aí? O fariseu, que eu e você condenamos, jejuava 2 vezes por semana e ainda era fiel no dízimo. Versículo 13. Eu sei que você também não está gostando. Na questão do dízimo não, mas de vez em quando na questão do jejum me pegou também. Mas presta atenção aqui, meu irmão. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. O publicano não quis nem chegar para perto ali onde todo mundo via quem orava e quem não orava. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus,
tem misericórdia de mim que sou pecador. Daí Jesus continua: eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pare de dizer palavras a Deus que não é verdade dentro de você. Te amo, Deus, te adoro, Jesus. Sai ali fora, esse filho daquilo, aquele ladrão, aquele coisa. Você escancara a boca e amaldiçoa todo mundo ao teu redor. Mentir para você, pega nada. Ai, pastor, esse negócio de lachunhará, não acho que é bem assim não. Amém, filho? Não gosto não, mas se eu fazer como aquele cara, eu lavo minhas mãos, se for esse caso. Honrar a Deus apenas com palavras, meu irmão, e desonrar no coração, é o que tira todo o prazer do princípio da honra dentro de você, é o que leva você para cada vez mais longe da luz, para cada vez mais dentro da miséria, da dor e do sofrimento todos os dias. Talvez você não está gostando do que você está ouvindo aqui hoje, mas a verdade é um remédio amargo. Que rasga tudo, que quando a gente bebe faz careta, reclama e... mas logo logo fica bom. Conhecer a verdade, ser exposto à verdade, é o que nos faz voltar aos princípios da honra. Quem quer parar de ignorar Deus aqui, diga amém. Quer mesmo? Então comece a participar da tua célula com prazer. Isso, Deus está falando só para aqueles que vão para a célula, obrigado. E para os que nem querem ir para a célula, e para os que nem acreditam que célula é mandamento da Bíblia, eu não acredito mais nisso. Viu porque precisa de restituição, meu irmão? Porque um altar do envio foi destruído na tua vida. Você adora tudo. Se te convidar para ir assistir um jogo do Timão na quarta, você vai e não vem no culto. Se te convidar para dar um rolê no shopping, para assistir o lançamento de um filme no cinema, para comer um lanche, você vai falar: hoje eu não posso ir na célula não, que eu tenho outro compromisso. Um dia eu fui confrontado. Eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, era um dia bom para trabalhar, mas o confronto veio: olha, você pode ir até trabalhar, não tem problema nenhum, o teu argumento te justifica, Deus entende, mas Ele aceita? Pare de ignorar Deus, pare de achar que você sabe o que é melhor, pare de honrar Deus com as tuas palavras e comece a honrar Deus com tuas atitudes, com tuas ações e relações. Vir ao culto, meu irmão, não pode ser calvário, não pode ser martírio. Vir ao culto, meu irmão, é a melhor coisa que nós podemos fazer durante toda a nossa vida. Olha só que beleza, nós estamos no culto. Quando você veio para cá, você olhou para os lados. Eu vim para o culto, eu estava pensando: meu, que dia lindo para vir para o culto. Que dia gostoso para adorar a Deus. Olha só que clima. Só que eu fiz isso hoje, e dias atrás que estava caindo aquele temporal, que inundou muito bairro por aí, eu estava vendo: gente, que dia perfeito para adorar a Deus. Eu olhei para os lados e vi um monte de gente embriagada na droga, um monte de gente celebrando a carne. Aí a gente olha assim: olha o tanto de fariseu. Meu irmão, nós precisamos ser como o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que te ignoro, me faz um embaixador da tua palavra, para eu resgatar os filhos perdidos. Deus ama, meu irmão. Deus sente prazer quando o filho o busca por quem ele é, e não pelo que ele pode lhe dar como bênçãos. Volte, meu irmão, ao princípio da honra. Comece a honrar as pessoas ao teu lado. Comece a praticar mais empatia e menos acusação. Pare de falar
mas aquilo que você não pretende cumprir. E comece a bater no teu peito e se arrepender. Comece a buscar diante do Senhor a compreensão da palavra. Você fala assim: mas eu não consigo entender a Bíblia. Mas sabe tudo quanto é nome de personagem das séries, dos videogames, do time de futebol. Sabe a ordem, a escalação. Sabe tudo. Sabe a letra de tudo quanto é tranqueira aí, das músicas mundanas que desonram a Deus. Mas não se dá o luxo de dedicar tempo, de investir tempo para ler a Bíblia, para orar e aprender a letra do louvor. Eu não gosto desse louvor. O louvor não foi escrito para você. Por que você não gosta? Problema seu. Quem disse que o louvor é para te agradar, meu irmão? O louvor é para honrar Ele. E se tem uma coisa que Deus ama, meu irmão, é devolver a honra que você celebra com o teu irmão. Quando você põe o ombro a ombro do teu irmão e fala: hoje nós vamos adorar a Deus. Quando você sai de casa e você vem aqui para agradecer. Olha, mas eu não tenho motivo para agradecer, mas eu vim aqui para te dar graça, Senhor. Olha, está difícil, está complicado, é muito levante. Deus me escolheu como soldado e Ele me elegeu um soldado de elite. O soldado à prova de bala. Só esqueceu de me dar armadura, porque eu estou todo furado. Mas mesmo assim, Senhor, eu te dou graça. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu não sei te amar ainda, Senhor, porque eu sou limitado, eu sou pequeno. Mas mesmo sendo limitado, pecador, o Senhor não desiste de mim. E o Senhor me chama de nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de tua propriedade. E para melhorar e pôr a cereja no bolo, o Senhor me chama de filho. Onde está o teu prazer, meu irmão? Em honrar. Sabe por que tua vida está tão complicada? Porque você honra mais o teu sexto dedo, que é o celular. Você honra mais as fofocas que você está ouvindo aí nas redes sociais, mais os videozinhos de te ensinar a fazer nada, do que a palavra de Deus. Você honra mais os problemas que você provoca e recebe no teu dia, do que as promessas e os princípios de Deus. Hoje, agora, Deus te convoca a voltar a sentir prazer em honrar o seu nome. Fique de pé em nome de Jesus. Eu creio que a palavra te confrontou. Eu creio que a palavra está alinhando muita coisa aí dentro de você. Não dá lugar ao inimigo, meu irmão. A Bíblia fala que para nós não darmos lugar ao diabo. Então não dá lugar para o diabo, para ele roubar o que Deus está construindo dentro de você hoje por essa palavra. Deus te trouxe aqui hoje, Deus mandou te buscar para restituir o princípio da honra. Você vai sentir prazer em honrar o teu trabalho, honrar a tua palavra, honrar o teu casamento, honrar teus filhos, a tua família, honrar teus irmãos, honrar a tua igreja, honrar os teus pastores, honrar as autoridades da tua nação, honrar o teu Deus. Põe a mão no teu coração. Agora é você e Deus, meu irmão. Como no início o Marley disse, essa é a tua oração, essa é a tua vontade, essa é realmente a tua oração. E a nossa oração foi: Deus, faz outra vez. Faz outra vez como na primeira vez. Faz outra vez, me leva a mergulhar no mais profundo do teu coração. Me leva a sentir o gosto do primeiro amor e o prazer da tua presença. Me leva, Senhor, ao princípio do temor, que é obedecer a tua palavra. Me ensina, Senhor, a sentir prazer em te honrar. Se você quer voltar a sentir prazer,